24 bi foi o valor que saiu aí, basicamente, né? Segundo algumas informações que nós tivemos aí, que saiu realmente da Bovespa aí no ano de 2024. A própria análise gráfica, ela já conseguia evidenciar para a gente aí, principalmente nos gráficos, nos tempos gráficos maiores, gráfico semanal, gráfico mensal, que nós poderíamos esperar aí uma nova tendência de alta se estabelecendo no dólar. Tendência essa que já vem de alguns anos. E nós tivemos ali depois uma correção mais significativa, que se iniciou mais ou menos ali em meados de 2020 até 2024, onde ele deu essa tendência aí, essa nova puxada para cima, inclusive renovando máximas históricas aí no dólar, tá bom? Então, é possível que esse cenário continue, né? Pelo menos agora vamos colocar aí nesse primeiro trimestre, né? Vamos olhar para o ano como trimestres, né? Então é possível que nesses próximos 90 dias, nesses próximos 3 meses, nós temos aí uma continuação da tendência de alta no dólar, né? Isso olhando para como eu disse, né? Para uma visão de mais médio a longo prazo e que nós tenhamos aí uma continuação da tendência de baixa no índice, tá? Bem, de qualquer forma, é interessante observar que a análise técnica ela consegue evidenciar para a gente essas possibilidades de tais movimentos. Então, nós podemos utilizar de algumas, por exemplo, informações macroeconômicas e, consequentemente, buscar basicamente o time, né? Ou seja, o momento exato na análise técnica. Isso, claro, isso eu falo para movimentos maiores, movimentos de semanas ou movimentos de meses, principalmente. Quando se trata do day trade, é difícil você pegar uma agenda macro, né, e ali dentro daquele cenário você conseguir, né, fazer uma associação bem feita da análise macro e com a análise gráfica, olhando para uma operação, por exemplo, de day trade. E aí, no caso das operações de day trade, a gente vai aplicar a própria análise técnica, ok? Bem, eu quero compartilhar com vocês aqui, então, um possível cenário que nós podemos esperar, baseado no comportamento do preço, para essa próxima semana, né, que vai se iniciar. E vou passar ali basicamente pelo dólar, quero passar um pouquinho também pelo Bitcoin, e depois nós avançamos aí para o gráfico do índice, beleza? Bem, então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, deixa eu compartilhar aqui a tela. Bem, vamos lá. Então, começando aqui pelo gráfico mensal do índice, olha só, nós tínhamos aqui esse nível de preço, que ele basicamente começou a fazer máxima aqui nessa região em meados de 2020. Então nós estamos falando aqui basicamente de um mercado que ficou um pouco mais aí de 4 anos lateral, né? Quando ele começa a romper essa região em outubro, ou seja, agora nos últimos 2 meses de 2024. E você vê que ele não só rompe essa máxima histórica do dólar, como ele também cria o que eu chamo de um evento de pivô pré-rompimento, ou seja, você vê que ele faz uma estrutura, né, de pivô, nesse caso aqui de continuação, antes de ele realmente conseguir fazer a quebra dessa região aqui de preço. A questão que nós temos aqui, olhando pelo gráfico mensal, como que vai se fechar esse candle de janeiro desse ano, de 2025, se ele vai deixar, por exemplo, um inside candle, ou se ele vai realmente conseguir renovar a máxima com relação a dezembro. E o que a gente deve observar também são alguns níveis de preço, né, que ele pode vir buscar como níveis de alvos. Então, por exemplo, se nós fizermos aqui o primeiro espelhamento de toda essa consolidação de 2020 a 2024 para cima, ele vai dar para a gente um primeiro alvo na região do 6820, né? A gente poderia arredondar essa região aí. Então, seria um ponto aí que ele poderia vir estar buscando nessa continuação de tendência de alta. Outro espelhamento também que eu posso fazer, né, é essa estrutura aqui menor, e consigo também fazer o espelhamento dela para cima. Olha só como que ele já foi preciso aqui no primeiro alvo em dezembro. E aí nós temos os próximos alvos e esse último alvo aqui basicamente na região do 5705. 6705. Beleza? Então, pelo gráfico de 60 minutos, existe sim uma possibilidade, pelo gráfico mensal, existe sim uma possibilidade da continuação do índice, tá? do dólar nessa tendência de alta. Então, olha só, nós estamos falando de uma tendência aí, né, que já se estabeleceu basicamente aí desde 2011, ou seja, você vê que todo movimento de alta ele tem uma característica impulsiva, né, e todo movimento de baixa, contrário, né, ele tem uma característica corretiva. Ok? Então vamos observando aí. Ó. Recentemente a gente conseguiu também fazer a atualização aqui dessa LTA para essa região, a partir do momento que ele começou a renovar máximo, até porque essa LTA ela passava por aqui, ó. Nós tínhamos essa LTA aqui, e aí você vê que ele rompe essa LTA no espaço-tempo, né? Então ele não consegue renovar fundo, mas ele no espaço-tempo ele rompe ela. Então a partir do momento que ele renovou máxima, nós já fizemos aqui a atualização dessa linha de tendência. Bem, gráfico semanal. Pelo semanal, nós ainda temos aí alguns dias, algumas semanas de indecisão,
Então nós temos aqui basicamente dois candles principais aqui que se caracteriza em um cenário de indecisão. Foi o candle 50, um doji, tá? Um doji ligeiramente altista, o candle 51, um doji ligeiramente baixista, tá? Seguido aí de um doji menor e essa semana que se fechou também mais um candle aí realmente com uma característica aí de indecisão. Você vê que não tem uma pressão compradora e nem vendedora, olhando pelo gráfico semanal, nessa região bem relevante. Perfeito? Então, o que nós devemos observar, né, é se ele realmente vai dar continuidade a esse movimento de alta, ou se, por exemplo, ele vai tentar uma correção mais significativa a partir dessa região que ele se encontra. Pelo gráfico diário, nós conseguimos ter um pouco mais de informação aqui. Então, o primeiro ponto que a gente deve ficar atento aqui no gráfico diário é justamente aqui nessa LTA, que inclusive ele fez uma mínima nela na sexta-feira, no último pregão. Então, olha só. Então, se o dólar ele quer tentar um movimento de continuação, seja para testar essas máximas ou até mesmo para romper essas máximas e entregar um novo movimento impulsivo, basicamente ele tem que respeitar essa região aqui de preço, ó. Ele tem que considerar esse nível aqui como um nível de suporte, e aí você tem aqui, basicamente, né, até o dado momento, um possível movimento impulsivo, um movimento corretivo, acreditando então a partir dessa região na continuação. Se nós traçarmos FIBO, a partir daqui, ó, barra 241 a barra 245, você observa que ele fez uma mínima de forma quase que simétrica aí na região do 61.8, muito próximo, né? Então observa que nós temos aqui nível de preço, LTA, né, ou seja, suporte horizontal, suporte vertical e a própria retração de Fibonacci também, que já serve aí como um próprio um número também, uma região também de suporte, ok? Então, o que nós podemos esperar nessa próxima semana, e aí nós vamos falar praticamente aí, já começando na segunda-feira, no dia 13 de janeiro, é basicamente aí na continuação, tá, desse movimento de alta, ok? Então, existe sim essa possibilidade. Até o momento atual, a característica desse movimento aqui, ó, de baixa, após esse movimento de alta, é uma característica de um movimento corretivo, ok? E aí, se realmente essa correção se desenvolveu somente numa correção ABC, nós podemos esperar, então, nessa semana agora que vai se iniciar, a retomada da tendência no dólar, ok? Bem, dito isso, vamos avançar aqui agora pelo gráfico. Essa média aqui é uma média de 20 períodos, tá? Só reforçando aqui para vocês. Vamos agora aqui para o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos ainda nós precisamos pelo menos de um evento completo de reversão. E o que seria esse evento completo de reversão? Você vê que ele vem aqui, ele inicia aqui, olhando para esse cenário mais intradiário, uma tendência de baixa, né, fazendo topos e fundos descendentes. Então o que nós devemos esperar aqui é um evento completo de reversão, que é um pivô de reversão. Observa que na sexta-feira ele deu aqui deixa eu tirar aqui essa linha aqui, depois eu deixo ela traçada. Pronto. Na sexta-feira ele já iniciou esse processo, então você vê aqui que ele fez um movimento, ele testou essa região de LTA, já fez um movimento forte de alta e o restante do dia ele lateralizou. Então, se na segunda-feira, dia 13, ele sair acionando aqui essas máximas, ele aciona pra gente o quê? Um pivô de reversão, ok? O outro ponto, dois pontos que nós devemos ficar atento aqui no intradiário, né? Aliás, 3 pontos, né? Mas vamos considerar esses dois primeiros aqui. Seria basicamente aqui essa LTB, ok? Seria basicamente essa LTB que ele está na região. E os próprios níveis aí de Fibonacci. Então, olha só. Que é essa região aí dos 38%, na qual ele se segurou. E caso ele venha quebrar essa região dos 38%, nós ficamos de olho aí nessa próxima região de negociação aqui, ó, que é dos 50 ao 61.8. E aí você também tem aqui, ó, basicamente uma região aqui de preço que nós também devemos ficar de olho aí, tá? Ou seja, se ele conseguir romper essa região aqui, ele vai fazer um rally de pelo menos aí mais ou menos uns 40 a 50 pontos até esse próximo nível de preço aí na região do 6170, 6160. Isso é muito provável de acontecer. Perfeito, meu caro? Bem, Elliott falava sobre um princípio interessante quando se tratava de retrações com relação ao movimento impulsivo corretivo, utilizando a ferramenta de Fibonacci, que geralmente movimentos corretivos que se desenvolvia numa característica flat, que aí a gente entende como um lateral, ou movimentos corretivos que se desenvolvia numa característica triangular, geralmente esses movimentos corretivos ele retraía 38% daquele movimento impulsivo anterior. Então, se você traçar FIBO aqui, ó,
Observa que até o momento atual ele corrigiu 38%, e aqui nós temos uma característica de uma possível... Na verdade, ele já está evoluindo para um triângulo, né? Mas você pode chamar aqui de triângulo, de retângulo, né? Ou seja, uma bandeirinha lateral. Tem uma característica aqui de uma pequena realização de lucro, tá? E uma tentativa de continuação. Então, quando eu olho para esse gráfico dos 60 minutos, o que ele evidencia para mim, tecnicamente falando, é na possibilidade da continuação desse movimento de alta que ele iniciou na sexta-feira, no último pregão, ok? E aí a gente precisa esperar algum evento de price action, né? Para nós fazermos aí o nosso trade de compra, se isso se contextualizar, ok? Porém, a gente tem que ficar atento, como eu falei, nessa região que ele se encontra, a região GLTB, temos aqui um nível de preço, essa região aqui já é a próxima região de fibra de 50%, ok? Mas eu vejo aí possivelmente a característica de uma continuação de alta aí no dólar. E aí lá nos 5 minutos ou nos 2 minutos você vai esperar ali algum gatilho operacional que você utiliza na sua estratégia para você comprar. Perfeito? Tá bom? Então basicamente no dólar é isso aí. Passando aqui rapidinho pelo Bitcoin, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Semana passada eu comentei com vocês sobre a possibilidade de nós estarmos, a partir desse último ciclo que ele iniciou aqui, eu não estou olhando muito lá para trás, mas eu estou considerando depois dessa grande correção aqui, que ele fez basicamente de 2021 a 2022, né, nós estamos falando basicamente que quase que exato um ano fazendo essa correção, ele iniciou um novo ciclo impulsivo, né? E notavelmente eu especulo que possivelmente esse movimento aqui atual é a última onda impulsiva desse ciclo aqui que se iniciou a partir de novembro para dezembro de 2022. A pergunta que a gente deve fazer é o quanto essa onda 5 ela ainda vai se desenvolver antes de ele iniciar uma nova correção. Então, se a gente observar aqui, Elliott falava que geralmente a onda 3 ela se desenvolvia a 161,8 da onda 1. E aí vamos fazer a projeção aqui, olha só, ela foi praticamente, essa onda 3 aqui com relação à onda 1, ela foi mais ou menos a 200%, eu teria que colocar outra retração aqui, de 76,8%, se não me falha a memória, para eu conseguir ter essa projeção aqui mais exata, mas provavelmente ela foi a 200%. E Elliott falava também que geralmente, a onda 5, quando nós tínhamos uma onda 3 impulsiva extensiva, que foi o caso dessa onda 3, a onda 5 geralmente, dois cenários, ou ela se tornaria uma onda 5 truncada, que é algo como isso aqui, quando ele não consegue renovar topo, nesse caso não consegue romper a máxima da onda 3, ou geralmente ela tende a ter o mesmo tamanho da onda 1. Só que aí se a gente considerar aqui o tamanho da onda 1 e projetar para a onda 5, basicamente ele já, olha só, ele já cumpriu isso aqui, tá bom? Agora uma próxima projeção baseada em Elliott que nós podemos utilizar para a onda 5 é fazer basicamente aqui a projeção da onda 3 para cima, e Elliott falava que geralmente a onda 5 ela ia a 61,8 da onda 3. Ó. E ela já foi também a 61,8 e já foi também a 100% da onda 3. Entende? Não quer dizer que ela possa vir buscar um próximo alvo, mas é uma região aqui que você observa que ele já está sofrendo bastante para conseguir dar continuidade. Perfeito? Então nós tivemos aí basicamente o engolfo, olha só, o engolfo aí acho que na segunda semana de dezembro, certo? E olha só como que ele se comportou aí desde então. Então, na segunda semana de dezembro, na terceira semana, na quarta semana de dezembro e agora na primeira semana de janeiro. Então, ainda nenhuma característica de continuação da tendência de alta, mas ainda se segurando nessa região. Se a gente avançar para o gráfico diário, aqui no gráfico diário, deixa eu tirar aqui essa média para a gente focar diretamente no preço. No gráfico diário, nós temos aqui esse canal de alta, onde ele basicamente fez uma máxima aí nessa linha de retorno desse grande canal de alta. E nós temos esse canal menor aqui, que também foi uma região aí de linha de retorno. Então, você vê que aqui teve uma confluência. É por isso que é importante você traçar todas as linhas técnicas que você entende que se encaixa naquela tendência. Então, você precisa traçar as linhas de tendência, LTA, LTB, e eu, particularmente, eu não gosto de traçar somente LTA ou LTB. Eu, particularmente, já dou preferência para traçar o canal, ok? Então, fica aí a dica, você consegue observar aqui de forma clara que você tinha uma confluência de linhas de retorno de um canal maior e de um canal menor, que realmente divergiu aí para segurar o preço nessa região. E olha só que movimento significativo que ele fez a partir dessa região. E aí, quando você olha, então, pelo gráfico diário, o que nós temos aqui no gráfico diário? Nós temos aqui uma estrutura de reversão clássica se formando nessa região. Na verdade, ela já está formada. O que nós precisamos aqui é realmente da validação aí
do rompimento da neckline, que é basicamente essa região que eu tracei aqui. Ok? Beleza? Então, olha como que você vai juntando as evidências. Você viu que lá no gráfico semanal eu já tenho evidências, já tenho o gráfico ele me indica que pode ser uma região de máxima baseado na contagem das ondas, vários alvos diferentes, né, divergindo para aquela mesma região. E aí eu venho para um tempo gráfico menor e eu tenho também essa formação gráfica. Então, você viu como que a análise técnica ela vai trazendo ponto a ponto, num princípio de fractais, evidências que um gráfico menor ele vai confirmando que está, né, se desenvolvendo naquele gráfico maior. Né? Ou seja, é o que eu chamo da visão ou da análise de cima para baixo. E aí no gráfico de 60 minutos não é diferente. Então nós tivemos aí um movimento forte de baixa, um movimento de alta, esse movimento totalmente característico de um movimento... Lembra que eu falei para vocês, né, que poderia ser um possível ombro esquerdo, e olha só como que ele, ombro direito, e olha só como que ele validou isso aí. E aí você vê que ele veio para baixo na semana. Se você olhar a análise semanal da semana passada, eu falei, né, aqui a partir dessa região, ele poderia entregar um movimento de baixa. Aqui nós tivemos, ó, deixa eu ver quantos pregões nós tivemos aqui. Tivemos um, cadê? 2, aqui 3, 4, 5. Então na segunda-feira, ele fez esse movimento aqui, ó, na segunda-feira. E aí, a partir daqui, ele veio para baixo. Mas aonde que ele parou aí? Lembra da região que eu falei que nós tínhamos aí? Que era basicamente, olha só, região do 61.8. Então, se você olhar a análise semanal da semana passada, eu falei justamente da possibilidade de ele vir buscar essa região do 61.8 e a partir dessa região ele vir para baixo. Cara, fantástico. Isso é muito interessante porque você vê como que a análise técnica se valida de forma, né, muito profunda. E olha só que movimento. Então, essa região aqui é a região da neckline. Aqui ele tentou um rompimento, acabou que foi só uma violação. E agora o que a gente tem que observar? Se esse movimento aqui de alta, que começou a se desenvolver basicamente na sexta-feira, com esse pequeno gap de alta, se ele é um movimento corretivo desse último movimento principal de baixa, para ele retomar a tendência e definitivamente romper essa linha, essa neckline, ou não, ou se ele realmente vai tentar voltar para a máxima aqui que ele deixou na segunda-feira da semana passada, ok? E aí nós ficamos de olho aqui, basicamente nesse FIBO, né? Se você não considerar o gap, ou nesse FIBO se você considerar o gap, olha só, a região de 50%, tá? Então, olhando para esse gráfico do Bitcoin, com todas essas evidências que nós temos aí, né, desde dos tempos gráficos maiores até os tempos gráficos menores, é que nós temos aí possivelmente uma grande eminência aí de uma grande reversão no Bitcoin acontecendo, tá? E olhando aqui já pelo gráfico de 60 minutos, eu consigo observar algumas regiões de valores aqui, como por exemplo esse fundo, calma aí. Eu consigo observar aqui algumas regiões de valor, como por exemplo esse fundo aqui, que é uma região possivelmente que ele pode corrigir, testando aí os 60% desse movimento de baixa a partir do gap, e a partir dessa região ele já tentar o movimento de continuação, olha só, tá? Então vamos observar se nessa semana que vai se iniciar, se ele vem buscar essa região de preço aqui, e depois ele tenta a continuação, beleza, meus caros? Então, o Bitcoin fica aí como um possível terceiro ativo que você possa vir operar como um ativo também bem técnico, tá bom? Ele é basicamente o preço dele com relação à alavancagem, está muito aproximado do dólar, basicamente a mesma coisa, e o dólar agora com essa valorização, eles estão muito próximos, né, com uma pequena diferença aí. Então, é muito interessante você ter, deixa eu pegar aqui é muito interessante você ter, quando se trata de day trade, mais de um ativo para você operar. Então, não fica preso, por exemplo, somente um ativo. Você não precisa necessariamente operar os dois ativos no mesmo dia, mas observa que você pode ter um dia, por exemplo, na quinta-feira, que foi um dia que eu não operei, eu não estive presente na quinta-feira. Eu percebi que foi um dia que o índice ele ficou praticamente lateral, com um movimento muito errático, muito travado, e naquele mesmo dia, na quinta-feira, o dólar entregou um trade legal ali, pelo menos uns 2 trades de venda, foi bem interessante. Então, o que você faz? Você não precisa operar os dois ativos ao mesmo tempo, no mesmo dia, mas você analisa, por exemplo, o índice, o dólar, e você fica atento. Aquele que você vê que tem mais contexto, que está num dia que ele pode entregar um movimento mais direcional, a partir da região que ele se encontra, você foca mais nele e deixa o outro um pouco mais em off, entendeu? E aí uma terceira opção seria também o Bitcoin. Então você teria basicamente 3 ativos aí para você operar. Eu estou começando a olhar para o Bitcoin, né? Ainda fiz alguns trades nele, mas bem pouquinho, mas eu estou começando a olhar um pouco mais para o Bitcoin, tá bom? Então fica essa sugestão aí para você. Perfeito? Então, Bitcoin segue essa possibilidade aí, tá? De ele tentar realmente quebrar essa neckline aqui nessa semana. Não necessariamente na segunda-feira, mas ao longo da semana eu vejo essa possibilidade. Bem, vamos para o queridinho aí do trader da Bovespa aí, que é o índice, né?
Olha só, o índice segue descendente. Eu nem vou perder muito tempo aqui no mensal. A única coisa que eu quero mostrar para você aqui no mensal é essa região de preço aqui, ó. Como eu já comentei dela também na semana passada, que é uma região de preço que nós devemos ficar atento, né? Que é um nível de preço bem relevante. Se ele conseguir quebrar esse nível de preço, nós podemos esperar ele voltando aí provavelmente para casa dos 100 mil pontos, tá? Muito possivelmente ele voltando aqui, ó, para essa região aqui do 100 mil pontos, tá? Isso é muito, muito possível mesmo, ok? Vamos lá, gráfico semanal. Olha só, então ele validou aquele movimento de baixa que nós especulamos, né, na semana passada, tentou ali uma correção, mas você viu que ele rejeitou, né, mas basicamente continua na região. Lembra que nós falamos que era uma região que tinha potencial para mandar o índice para cima? Só que olha só o fechamento dessa semana, como que se comportou. Então, mais uma grande rejeição que nós temos aí. Só que ele segue também nessa região dos 120 mil pontos num suporte relevante de preço, tá? Então você não pode também ignorar que nós temos um suporte aqui de preço bem relevante e ainda não considero que ele rompeu, considero que ele está basicamente na região. E olha só, esse último movimento aqui, ó, de alta, ele já foi anulado, né? Então eu vejo potencial para o índice quebrar essa região, tecnicamente falando, e ele começar a voltar para os próximos níveis aqui, ó, a região dos 114 mil pontos, ó, que é uma região importante de preço também, olha só, 114, 113 mil pontos, perfeito? Então, ou seja, o cenário segue aí descendente no índice, tá? Linha de tendência não adianta a gente traçar, porque aqui já rompeu, né? Então, não vale a pena a gente ficar já traçando linha de tendência, já rompeu, tá? Então, deixa sem linha de tendência. O que você deve olhar agora é região de preços, tá? Gráfico diário, vamos lá, gráfico diário. Gráfico diário você consegue traçar aqui. Por que eu não estou com esse gráfico aqui analisado? Porque eu opero pelo contrato vigente, tá? Mas eu estou aproveitando para compartilhar com você a visão pelo FUT, que a gente tem uma visão mais ampla, a gente não tem aquela desfragmentação na troca que acontece a cada troca de contrato. Essa linha de retorno aqui, até então, ela era válida nessa região, só que ele rompeu, então por enquanto ainda é muito precoce a gente traçar essa linha de retorno para cá. A gente precisa esperar ele realmente estruturar um fundo mais relevante, fazendo um movimento contrário bem significativo para a gente considerar aqui um fundo primário, né? Então, por enquanto, você considera principalmente a LTB, tá? Bem, e é isso, né? O que nós temos aqui no índice é basicamente, ou seja, o mercado numa tendência clara, né? Uma tendência notável de baixo. Se você fizer o espelhamento aqui dessa grande estrutura que foi acionada para baixo, de pivô, olha só, primeiro alvo aí, ó, cravado, né? E aí, se ele perder essa região, ele vai provavelmente buscar segundo e terceiro alvo. Ó. Segundo alvo na região dos 117 mil e 500 mil pontos, ok? Agora, o que pode acontecer aqui, olhando para esse gráfico, entre várias possibilidades, uma possibilidade é ele talvez se alongar um pouquinho mais aqui nessa região. Ele entrar aqui, por exemplo, numa correção flat ou numa correção triangular, isso é possível também de se desenvolver. Perfeito, meu caro? Olha só, mas segue um cenário totalmente vendedor, um cenário totalmente aí baixista, tá? Ou seja, nada para você falar que você deve realmente aí pensar em comprar esse ativo, tá ok? Bem, gráfico aí de 60 minutos, você consegue traçar aqui uma linha de tendência mais atualizada, uma LTB, olha só, você pode sim, é totalmente válido você considerar essa linha de tendência aqui, e é válido também, pelo menos temporariamente, considerar esse fundo, tá bom? Esse fundo aqui como fundo principal, e aí você teria aí uma linha de retorno, pelo menos temporária, tá? Quando você traçar canais grandes como esse daqui, eu sempre sugiro você ativar retrismo de 50%, ok? Sempre sugiro você ativar em estruturas grandes como essa, retrismo de 50%, ó. E olha só como que ele trabalhou aí na região na sexta-feira, ok? Então, na sexta-feira, nota-se que ele fez o quê? Ele acionou um pivô de baixa aí, ó. Ele criou, então ele fez um movimento corretivo para cima, ABC, né? Você consegue ver aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você. Ele fez basicamente uma correção ABC, ó, correção ABC para cima, ok? Essa correção ABC levou o índice desse movimento aqui de baixa na retração aí de 38%, tá bom? E a partir desse cenário ele já anulou esse movimento corretivo, observa que ele já anulou 100% desse movimento corretivo, só que antes de ele anular 100%, ele acionou um pivô aí de baixa, de possível retomada da tendência de baixa.
ok? Então, na quinta-feira, aquela lateralização que eu falei para você, nada mais que foi um movimento corretivo. Nós surfamos esse movimento aqui na quarta-feira, pegamos 500 pontos aqui na quarta. Na quinta eu não operei, então a quinta foi bem ruim no índice, tá? Mas aí vem aquele princípio que eu falei para você. Aí na sexta-feira, olha só, na quinta-feira, o movimento que ele entregou de baixa. Então, se você ficou preso somente no índice, provavelmente você deve ter tomado até um stop aqui, ou se não mais, né? E aí no dólar, olha só que tendência de baixa bonita aí, tá bom? Então fica esse princípio que eu falei para vocês, para você não ficar preso só um ativo, somente em um ativo. E, bem, a característica aqui é de continuação, pessoal. A característica aqui é de continuação, tá? Então você pode, por exemplo, você pode fazer tanto a projeção desse pivôzão aí, como você pode fazer o espelhamento, né? Ó, esse espelhamento aqui é o primeiro alvo, segundo alvo basicamente aí, ó, andando basicamente nessa região de mínima aqui, que ele deixou da semana retrasada, nessa região de preço aqui, ou seja, a região dos 119 mil pontos, tá? E o que pode estar acontecendo aqui agora, já na sexta-feira, possivelmente, tá? Alguma formação corretiva, com uma característica talvez de bandeira, ou com uma característica de triângulo, que ele pode evoluir, tá? Você consegue traçar, inclusive, ó, uma ligeira LTAzinha aqui, ó, ele só precisa fazer uma LTB aqui mais estruturada para você ter um padrãozinho aí de triângulo pelos 60 minutos, que indica também continuação pelo contexto, tá? Ou seja, então, basicamente é isso que eu queria compartilhar com você aqui, né? Então, nós temos aí possível cenário de continuação da tendência de baixa no índice. Pela região que ele se encontra, pode ser uma semana também um pouco mais travada, pelo menos nos primeiros dias, tá? Nos primeiros 2 pregões ali, segunda, ou na segunda e na terça. Mas, assim, o cenário até o dado momento é de baixa no índice, de alta no dólar, tá? Possivelmente também de baixa no Bitcoin. Vamos observar o que vai acontecer, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai juntar essas informações junto com a sua visão que você já tem de mercado e vai tentar chegar basicamente aí a um denominador comum. Pô, o que faz sentido para mim que o Daniel falou e o que não faz sentido aí que o Daniel comentou, beleza? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você. Deixa aí seu comentário, compartilha esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque eu vou basicamente agora estar postando aqui pelo menos uns 3 vídeos aqui no YouTube, tá bom? Ao longo da semana, então eu vou manter essa análise semanal, que eu já venho compartilhando desde o ano passado, porém eu vou começar a postar também aqui mais algumas aulas técnicas e também algumas reflexões que eu vou trazer para você aqui. E aí você precisa estar inscrito e você precisa também ativar as notificações, porque eu não vou ficar sempre notificando lá no Instagram. Inclusive, se você não segue lá no Instagram, eu deixo o convite para você começar a seguir lá. Beleza? É isso aí, bons trades e até a próxima semana.